Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo aqui do Portal Programando. Lembrando que vocês podem também acessar todo o nosso conteúdo via podcast, então você pode ir em qualquer agregador e pesquisar por Portal Programando. E vocês também podem ir em portalprogramando.com.br e realizar o curso para obter o seu certificado. Pessoal, se você ficar com qualquer dúvida relacionada a esse vídeo, por favor, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo. Se você gostar, pode dar seu like. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para dar uma força para a gente, né? Além disso, pessoal, esse vídeo, ele é um vídeo que está meio que fora, né, da ordem cronológica aqui do canal. Por quê? Porque eu percebi que eu não tinha falado sobre métodos e funções. Então, eu resolvi voltar e buscar, né, esse conteúdo para apresentar para vocês, para não ficar nada lá do curso de algoritmos. Então é isso, pessoal. A gente vai falar nessa aula sobre funções e procedimentos. E então, lembrando que como esse ainda faz parte do curso de algoritmos, a gente ainda vai continuar trabalhando com o Portugal, beleza? Então, pessoal, aqui já que a gente vai falar de duas partes principais, né, que são funções e procedimentos, ou functions e procedures, precisa definir bem o que é cada uma delas. Existe uma pequena diferença entre o que é uma função e o que é um procedimento. Aqui, a gente vai focar mais nas funções, certo? Vocês vão perceber mais para frente por quê. Mas a gente também vai entrar nos procedimentos, que é para que vocês tenham o conhecimento, né, do que se trata o procedimento. Então, pessoal, já para ficar, né, essa diferença, as funções, basicamente, elas são a mesma coisa que os procedimentos. A diferença é, uma função, a ideia é que ela seja chamada e que ela possa te retornar um valor, certo? Então, por exemplo, eu quero calcular raiz quadrada de 10 números. Então, eu chamo essa função 10 vezes, passando o número que eu quero calcular a raiz quadrada, ela vai me retornar esses 10 valores, certo? Enquanto o procedimento, ele não retorna nenhum valor. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero que ele entre num procedimento, realize uma ação e finalize ali mesmo. A diferença básica é essa. A função, ela geralmente vai te retornar um valor, retornar algo que ela processou, e o procedure não, ele vai processar e acabar dentro daquela rotina. A ideia da procedure é, por exemplo, você chamar para executar uma determinada tarefa e finalizar, certo? Então, por exemplo, um lembrete, ele vai entrar, te lembrar de algo e finalizar. Ele não tem a necessidade de te retornar um valor. Ele apenas tem a função de executar um procedimento. Uma questão importante, pessoal, é onde a gente vai implementar, né, essas procedures e essas funções. Bem, lembra lá do nosso algoritmo, né? Qual que era a estrutura? Então era algoritmo, o nome do algoritmo, var, onde a gente declarava nossas variáveis, e aí logo abaixo desse var a gente colocava início, lembra? Que iniciava os nossos algoritmos. Agora, antes do início, você pode também declarar suas funções e procedimentos. Então depois do var, você já faz a sua declaração de função e declara ali dentro qual que vai ser os seus procedimentos. Então, pessoal, como que faz, né, para declarar uma função? Vamos primeiro aqui ver as funções. No Portugal, você precisa declarar a função da seguinte maneira. Você coloca, né, lembrando, depois do var, né, depois do algoritmo, var, suas variáveis, aí você vem com a sua função. Como que você vai criar a função? Você vai colocar função, e aí você vai colocar o nome dessa função, e dentro dos parênteses, você vai criar variáveis. O que essas variáveis representam? Por exemplo, na hora que eu for chamar essa função, eu quero passar um valor para ela, então eu vou colocar para essa função uma variável que vai receber esse valor. Depois eu coloco 2 pontos e um tipo de retorno. Então eu vou colocar, por exemplo, int, se essa minha função vai me retornar um valor inteiro. Real, se essa função vai me retornar um valor do tipo real. Por exemplo, caracteres, ela vai me retornar um valor do tipo caractere, certo? E depois eu coloco início e depois fim função. Então, entre o início e fim função é onde a gente vai implementar, né, o que essa função vai fazer propriamente dito. Então, pessoal, aqui, né, no Portugal, vocês podem ver, então, como que ficou o meu algoritmo com a função. Então, eu declarei, né, o algoritmo, o nome dele, o var, declarei com duas variáveis, uma variável x e uma variável y, do tipo inteiro. Beleza? E comecei o algoritmo, início. E aí, o que eu coloco aqui dentro? Olha, eu coloco função, né? Para declarar que eu vou criar uma função, coloco função teste, esse vai ser o nome da minha função, função teste. Então, toda vez que eu quiser chamar a função, esse é o nome dela, função teste. E eu criei uma nova variável, olha, nova variável, esse foi o nome, né? Bem criativo aqui, inteiro. Ou seja, essa nova variável é do tipo inteiro. E eu falei disso, depois que eu fechei o parênteses, eu coloco 2 pontos e coloquei um inteiro aqui também, tá vendo? O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que
essa minha função teste, toda vez que eu chamar, ela vai me retornar um valor inteiro. E coloco o início de novo, quer dizer que eu estou inicializando a minha função. Aqui dentro, olha, perceba que eu coloquei uma palavra chamada return, tá? Depois vocês vão ver outros tipos de funções. Aqui é só para vocês entenderem o contexto geral. A palavra return quer dizer que é o valor que vai ser retornado. Então, qual que é o valor que vai ser retornado? O valor da nova variável, né, que eu recebo como parâmetro, vezes 2. Ou seja, toda vez que eu chamar a função teste, ela vai receber um valor e vai retornar esse valor vezes 2. Ou seja, o dobro do valor, certo? E depois eu coloco fim função. Inicializei a função, falei que ela vai retornar, né, usando a palavra return, o valor que eu recebi vezes 2, ou seja, essa minha função vai retornar o dobro do valor do que ela recebe, ok? Aí depois eu coloco, né, escreva aqui, entre com valor, usando o comando leia, vou guardar esse valor na variável x, né? Então o que eu estou falando? Olha, vou imprimir para o usuário, né? Entre com valor, depois pego o valor que o usuário digitou, guardo em x, e aí eu faço y, que é a variável que eu criei ali em cima, vai receber o valor que função teste vai retornar. Então eu coloco y, aquele menor tracinho de menos, né, para fazer y receber o que ele vai me retornar. E eu vou chamar a função teste, que é a função que a gente criou, passando o valor de x. O que é o valor de x? O valor que o usuário digitou. Então, lá naquela nova variável, o que vai receber? Vai receber justamente o valor de x, né? O valor que está contido em x. Então, ela vai entrar aqui o valor que está contido em x, multiplicar por 2, retornar esse valor multiplicado por 2, e o que vai ficar em y então? Vai ficar o valor de x vezes 2, né? E aí depois eu escrevo aqui, ó, o dobro do valor é, né? Coloco aqui vírgula, y, para ficar aqui impresso o valor duplicado de x, ou seja, o valor que veio da minha função, certo? Então eu vou executar a função aqui para a gente ver como que ela fica. Então aqui agora o meu algoritmo executando, né? Ele está pedindo aqui, ó, entre com valor. Eu vou digitar um valor, então eu vou digitar aqui, por exemplo, 5. Quando eu der enter, ó, o dobro do valor é 10, porque ele pegou 5, enviou para a função multiplicou por 2 e retornou, né, utilizando o return, e salvou esse valor em y. E depois ele imprimiu o valor de y, que é 10. O dobro de 5 é 10. Pessoal, eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique um vídeo muito extenso. E a parte das procedures a gente continua num próximo vídeo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do que viu até aqui da parte das funções. E que se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe um comentário aí se ficou com alguma dúvida ou se queira fazer algum comentário, beleza? Então, lembrando que vocês podem acessar o portal programando.com.br para acessar o curso e tirar o seu certificado e pesquisar em qualquer agregador de podcast para você poder acessar todo o nosso conteúdo, beleza? Então, abraço e tchau!